Romanos 5. Eu quero falar hoje sobre justificação. É uma doutrina a da justificação. É aquela que eu entendo que eu sou justo não por mim mesmo, né? Não sou eu que me justifico. Nós vivemos numa sociedade que ela se justifica. Eu sou honesto, eu pago minhas dívidas, eu faço isso, eu faço aquilo. Então a sociedade ela é levada a isso. Mas a doutrina da justificação ela vai muito mais além disso. Diz assim no verso 1 em diante. Verso 1: tendo sido, pois, justificados pela fé. Diga, eu fui justificado pela fé. Diga, eu fui justificado pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa que chamam aqui de doutrina da justificação, nós precisamos compreender, porque essa é a verdade atual de Deus. A justificação é um favor imerecido de Deus para nós. Quando Deus olha para mim, na verdade Ele não está me vendo, Ele vê a obra realizada através do Senhor Jesus Cristo. E em Romanos, no verso 17 desse mesmo capítulo, diz: porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, através de quem? Jesus Cristo. Ou seja, a justificação ela é de vital importância na vida de cada cristão, cada pessoa que se converte. O nosso discípulo, ele chega na célula, ele chega na igreja, e ele precisa primeiramente entender justamente esse dom da justificação. Todo crente, ele precisa aprender sobre esse assunto, porque isso traz para ele liberdade, garante a liberdade da alma de toda a pessoa. Ele precisa saber que não tem mais nada que o prenda, porque ele foi justificado pela fé na pessoa de Cristo Jesus. E o diabo, desde o momento em que a pessoa se converte, ele vai insinuar, ele vai ter aquelas vozes para dizer a ele que ele errou, que ele falhou, que ele cometeu muitos erros. É isso que as pessoas diariamente elas são bombardeadas, ou seja, a condenação. Vem uma condenação direta na vida dessas pessoas. E elas, por serem condenadas e ao olhar realmente a situação dela, veem os seus erros, as suas falhas, entristece, se abate, desanima, perdem muitas das vezes até a fé, porque diz: eu não consigo, eu não posso. Mas quando você é justificado pela graça, isso traz liberdade, porque você sabe que não é o seu merecimento, não foi os seus esforços, não é a sua técnica, não é a sua nova maneira de se vestir, não é a sua nova maneira de falar, não é a sua maneira nova de se comportar diante das pessoas, não, mas é o que Cristo realizou na cruz do Calvário. Então a justificação é a maneira pela qual Deus, Ele usa a justificação para nos tornar livres, amém? Por isso que é muito importante você ensinar aos seus discípulos sobre essa justificação, para que ele não fique opresso, não seja oprimido por palavras, por pessoas. Já imaginou você lá numa célula e de repente chega uma pessoa que foi mau caráter até o dia anterior, mas se converteu, mas os olhos das outras pessoas estão voltados para ele, para quê? Para mostrar a ele o seu erro, o seu passado. Então a pessoa está ali sentada, ela é realmente uma nova criatura em Cristo Jesus, porém está passando um filme na vida dela. Qual é o filme? O do passado dela, passado de vergonha, de dor, de erros. E os nossos discípulos, eles ficam atemorizados quanto a isso. E aí Deus disse: eu preciso de algo para trazer uma vida livre para o meu povo. É o dom da justificação.
Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, olha o verso 18, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Pastor, eu sou justo como? É através de mim que vem a justiça? Não, é através do sacrifício de Jesus. Desfrutarmos aqui da plenitude de Deus para a nossa vida, se faz necessário nós entendermos e o povo entender a obra da justificação. No verso 20 ele diz: veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Ora, a lei ela diz: olha, você errou, você pecou. Por isso que ele está dizendo aqui, veio a lei para que a ofensa abundasse. Mas aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. A lei ela vai dizer: olha, você matou, você roubou, você adulterou, você disse falso testemunho, você não guarda o sábado. A lei ela vai ser mais como uma ofensa, um peso na vida das pessoas. A lei ela traz isso. Mas aí a graça vem e diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Para quê? Assim como o pecado reinou na morte, o pecado só reina na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então a justificação, ela é a boa nova que nós somos aceitos por Deus. E não somos aceitos por causa das nossas boas obras. Você conhece pessoas boas? Todos nós conhecemos. Se nós observarmos as pessoas que você até diz assim: olha, não quer nada com o evangelho, não vem à igreja, elas são melhores muitas das vezes do que nós. Talvez dentro da igreja nós possamos ver pessoas que têm dívidas, e lá fora tem pessoas que pagam as suas contas em dias. Tem pessoas lá fora que talvez ajude melhor, faça suas boas obras melhor do que nós. Mas elas muitas das vezes fazem porque elas entendem que isso está melhorando a vida delas para ela ter a vida eterna. Mas aí Cristo aqui ele diz categoricamente o seguinte: não é dessa forma. Porque assim como o pecado ele reinou na morte, também a graça ela quer reinar o que? Para a vida eterna. Então nós somos aceitos por esse Deus não por causa das minhas boas obras. Nós vamos ajudar no sopão, nós fazemos o sopão, mas isso não é para que seja um caminho para o céu. A minha boa obra não é para isso. Eu oferto o dizimo não para que eu tenha a vida eterna. Eu não vou ter a vida eterna por causa do meu bom comportamento. De bom comportamento a gente está cheio, irmãos. Bom comportamento nós estamos cheios. Mas nós vamos ter a vida eterna pelo simples ato de fé em Cristo Jesus. Só isso. As igrejas elas colocam as suas normas, as suas maneiras, a forma de você alcançar a eternidade. Mas só tem um caminho: fé no Senhor Jesus Cristo. Volte um pouco para Romanos 3:24. Olha o que aqui Paulo ele diz aos romanos: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Diga, é graça. Está vendo? É graça. Não existe aqui obra nenhuma envolvida, não é isso? Não tem nada. Não houve aqui obediência minha ou sua. Não há. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Não houve merecimento nem meu nem seu. É gratuito, irmãos. Vamos colocar isso na nossa mente, na nossa vida. Não é por merecimento, não é por força, esforço, não é por atividades religiosas, não é porque nós assumimos um cargo na igreja que nós somos merecedores de uma nova vida em Cristo Jesus. Não é por nada disso. Ele diz assim: olha,
você foi justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Acredite, você foi declarado justo por causa da redenção de Jesus na cruz. Não é porque você vem à igreja, não é porque você se diz religioso, mas é pelo que Cristo ele fez na cruz do Calvário. É por causa disso. Então, na nova aliança acontece justamente essa troca que a gente sempre fala. Mas na nova aliança também Deus ele tomou a lei. Ele pega a lei e substitui pela fé. Na lei tem o que? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Agora é interessante, se você olhar os 10 mandamentos, qual é a única lei que Deus exige no Novo Testamento? Porque você vê de um lado os 10, todos os 10 mandamentos, você diz, olha, eu vou procurar seguir todos esses 10. E do outro lado, existe apenas um. Qual é? Crer. É o único mandamento que Jesus, ele deixa para mim e para você. Crer. Porque se você crê em Cristo, essa fé, ela é imputada como justiça. Não importa o que a pessoa, ela aponte o dedo e diga para você, mas você sabe, eu creio que eu sou uma nova criatura e que eu sou justo, não por causa de mim, não porque eu mereço, não pelo que eu fiz, ou faço, ou deixo de fazer, mas é por Cristo Jesus. Esse entendimento você tem que ter. Então, todos os nossos discípulos, eles precisam entender isso. Nós precisamos começar a ensinar, como nós estamos ensinando todas as semanas a você. Você precisa ensinar lá ao seu discípulo, mostrar a ele a realidade de tudo que Cristo ele realizou na sua vida. Não é mostrar a ele a realidade da igreja. Olha, nós somos uma igreja avivalista. Olha, nós somos uma igreja que bate palma. Nós somos uma igreja que dá glórias, aleluias. É uma igreja que tem uma unção. Não, nós precisamos ministrar a vida deles, Cristo. Dizer o quanto o amor o alcançou. O limite, Jesus ele foi ao limite para se entregar por cada um de nós. É isso que Paulo ele nos ensina. Abra lá sua Bíblia em 2 Coríntios 5:21. Paulo ele diz aos Coríntios: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, olha só, nele fôssemos feitos justiça de Deus. No Velho Testamento você precisava cumprir os 10 mandamentos. No Novo você basta crer. Ninguém vai para o inferno porque não cumpriu ou cumpriu os 10 mandamentos. Não é por aí que as pessoas elas vão para o céu ou para o inferno. Em João, o Senhor Jesus ele diz: olha, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou o quê? Da morte para a vida. Ou seja, Jesus estava dizendo, tudo é questão de fé. Não é questão de cumprimento dos 10 mandamentos, não é questão de cumprimento de lei, de normas, de regras, mas tudo é questão de fé. Fé é hoje o mandamento que define a igreja. Fé. Quando, pois, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Será que as pessoas vão estar firmadas em quê? Nas suas obras, no seu merecimento, no seu comportamento. É nisso que nós estamos firmados, porque isso, irmãos, desmorona. Pessoas que hoje você pode pensar assim, olha, tem um caráter, pessoa boa, e aí de repente essa pessoa... Igrejas, quantas igrejas você diz, rapaz, aquela igreja, não é verdade? E depois,
Mas quando você firma na fé, tudo é diferente. Passa chuva, passa o sol, passa momentos alegres, momentos tristes. Mas ele diz, olha, quem ouve a minha palavra, ou seja, quem está firmado em algo, que algo? Cristo, esse permanece. E nós precisamos hoje estar firmados em Cristo. Então, é fé, fé é um compromisso. Quando você diz, olha, eu creio, Deus diz, é isso mesmo, é isso que vai acontecer. Você diz, olha, eu creio no que a palavra de Deus diz. Deus diz, então se você crê, você vai ver. Isso não quer dizer que nós não vamos passar problemas, dificuldades e adversidade. Mas você vai ser movido por fé. E deixa eu dizer uma coisa, de tudo na vida, quando você crê, para Deus isso é suficiente. Lázaro estava morto, porque ainda faltava Marta crer. Marta era amigo de Jesus, a família era amiga de Jesus. Marta, Jesus sabia onde ela morava, mas o coração de Marta estava desassociado dos céus. Por isso que estava existindo morte. Pastor, por que eu me desanimo? Por que eu não tenho mais aquele prazer, aquela vontade que eu tinha no passado de servir a Deus? Meu irmão, porque você cansou. Cansou de quê? Cansou das suas boas obras, cansou de fazer as coisas boas, cansou de fazer para agradar, cansou de fazer para ser reconhecido, não é verdade? De onde vêm as decepções, irmãos? Do cansaço. Da onde é que as pessoas elas sentem desanimadas? Do cansaço. Da onde é que você expressa assim, poxa, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer? Da sua expectativa. Você colocou expectativa nas coisas, você colocou expectativa em pessoas, você colocou expectativa na igreja, você colocou expectativa no sacerdote, no pastor, no líder, você colocou expectativa em outras pessoas. E Jesus, ele diz claramente, olha, a base do fundamento nosso é justificação pela fé. Você precisa crer em Deus, que apesar de você ser traído, apesar de colocar injúria contra você, apesar de ter abandonado você, mas você crê que Deus é contigo. Isso faz a diferença. Aí ele está dizendo, olha, a diferença é essa hoje. Por isso, dentro das nossas casas há desapontamentos, dentro dos nossos casamentos, nos relacionamentos, porque o relacionamento hoje é tudo baseado no merecimento. A esposa acha que ele não devia agir dessa forma, porque ele é a esposa, porque ela sempre cuidou dele, e vice-versa. Então nós estamos baseados, a nossa sociedade, no merecimento, irmãos. Por isso que estamos tendo uma sociedade frustrada. Por isso que você vê pessoas frustradas, desengrejados. Não existe essa palavra no nosso dicionário, mas foi colocado desengrejados, ou seja, pessoas que se decepcionaram com a igreja. Mas por que decepcionou-se com a igreja? Porque o foco delas era a igreja, não era Cristo. Deixa eu perguntar uma coisa a você, com toda sinceridade, é possível você se decepcionar com Cristo? Claro que não. Olhe, pegue em casa, faça um exercício e dizer assim, olha, eu vou anotar as minhas decepções. Tem nada a ver com Cristo, irmãos. Tem tudo a ver com suas boas obras. Tudo a ver com suas boas obras. Você chega em casa arretado, triste, desanimado, querendo desistir de tudo da vida. Por quê? A sua expectativa. Você colocou a expectativa na coisa errada. Marta tinha perdido até a fé, porque ela criou uma expectativa. Que expectativa ela criou? Ele era amigo de Jesus. Qual outra expectativa? Poxa, se alguém avisou,
Jesus não podia ter demorado. Como é que Jesus demora tanto tempo para vir atender um amigo? Ela criou uma expectativa. E você tem criado essa expectativa errada. Nossos discípulos estão criando a expectativa do seguinte: eu vou ser milionário. Porque hoje todo mundo quer ser milionário. Eu não vou ter problema de saúde, porque eu sou evangélico agora, eu não vou ter um problema de saúde. E aí as pessoas, elas vão criando expectativa, os pais criam expectativa nos filhos. Aí os pais chegam e dizem assim: eu nunca pensei que meu filho fosse capaz disso. Não é verdade? Você cria uma expectativa. Queridos, nós precisamos tirar isso da nossa vida. Se você quer viver uma vida livre, boa, perfeita, agradável, precisa romper com isso. Pais, quando os filhos são pequenos, colocam expectativa. Parece que colocam a vida deles nos filhos. E por colocar a vida dele nos filhos, chega um tempo que você fica frustrado. E o convite de Deus é para que essa geração ela possa ressignificar isso. Pare de criar expectativa em pessoas. Pare de achar que a sua felicidade ela está ligada a pessoas. A sua vida está ligada aos céus, amém? É Cristo em vós, a esperança da glória. É nisso que nós precisamos ter. O fundamento do Evangelho é que a salvação, ela começa e termina em Deus. Salvação é o que, irmãos? É uma nova vida, sim ou não? Vida de alegria, é ou não é? De paz, não é não? De conforto, de amor, não é verdade? Isso não é nova vida? Ora, se fosse para viver atribulado, você ficava no mundo, sim ou não? Mas só que você vem e não entende a graça de Deus, e por isso você se torna uma pessoa amarga dentro da igreja. Mas a salvação, ela começa e termina com Deus. Comece a sua vida cristã. Como é que começou a sua vida cristã? Eu comecei a minha vida cristã porque meu pai me levava para a igreja, porque minha mãe me levava para a igreja. Você nunca foi cristão. A sua vida cristã começa com a sua experiência com Deus. A vida de José começou com as experiências que ele foi tendo na vida com Deus. Jacó, ele tinha o amor da mãe, ele tinha um pouco da rejeição do seu pai, mas foi com a experiência com Deus que ele mudou. Foi quando ele teve um encontro com Deus que a sua vida foi transformada. Irmãos, nós precisamos de uma transformação de vida, porque hoje está tudo baseado no merecimento. Na salvação não há lugar para a obra humana. Amém? Não há lugar para a obra humana. É porque eu sou pastor da igreja, meus filhos vão ser evangélicos, meus filhos vão ser comportados, meus filhos terão bom caráter. Não, irmãos, isso não é a garantia. A garantia não é porque eu estou na igreja. Porque amanhã você poderá saber o seguinte: olha, meu pai, o pastor, rapaz, e o filho, olha só o caminho que o filho trilhou. É porque a salvação ela é individual. Ela não está amarrada a diploma, a função na igreja, não está amarrada. Mas ela está agregada à salvação em Cristo Jesus. Eu tenho os meus filhos, eles vêm à igreja, mas a salvação cada um deles é que sabe individualmente. A salvação é individual para todos, irmãos. Não existe essa de filho de peixinho, peixinho é.
Não existe essa de que, porque você tem um caráter, seus filhos vão ter o mesmo caráter. Não existe isso, irmãos. Não existe. Por isso que as pessoas, elas estão ficando frustradas. Criaram uma expectativa equivocada. Mas não se frustre, porque você foi justificado pela fé. Amém? Somente a graça de Deus, somente ela é a fonte da nossa salvação. Amém? E é isso que tem que me trazer alegria, é isso que tem que me trazer contentamento, é isso que tem que me trazer ânimo para eu viver a minha vida, é saber de quem eu sou. A nossa justiça, ela é um dom de Deus. Você recebeu a justiça como um dom. Dom é algo gratuito. Você não praticou nada para receber. Não é porque você obedeceu. Não é porque você fez algo bom. A justiça é dada pelo um dom. Se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Eu quero nessa manhã repetir para você não ter dúvida. Você foi feito tão justo como Jesus. Você, todos nós fomos feitos tão justos como Jesus. Mas não por meio do nosso comportamento, não por causa do nosso merecimento, irmãos, mas é pela fé nele, amém? Pela sua obra consumada na cruz. Vou dizer algo que eu tenho certeza deixa qualquer legalista revoltado mesmo. Nós sempre fomos taxados de liberal, sempre fomos vistos assim. Na minha jornada de ministério, sempre fui visto dessa forma, muito liberal. As pessoas diziam assim: olha, prega muitas das vezes o evangelho fácil. Isso é um evangelho fácil. Mas por mais de 30 anos eu continuo pregando esse mesmo evangelho, dessa mesma forma. E sei que Deus vai clareando algumas coisas, mas a raiz é a mesma. Sabe o que é que deixa os legalistas mais revoltados? Qual a coisa mais humilde que você pode falar quando você pecar? Quando você errar, qual é a coisa mais humilde que você pode falar? É se levantar e dizer: eu sou justo. A coisa mais simples, mais humilde que você tem que fazer. Às vezes as pessoas, elas diziam: mas pastor, o senhor conhece fulano de tal? Todo mundo é bom. Todo mundo é bom. E a coisa melhor da vida é a gente saber disso. Se você errar, pecar, você não precisa pagar promessa. Você não precisa pegar seu dinheiro e querer pagar a sua salvação. Você precisa simplesmente, de uma forma muito simples, dizer: eu sou justo em Cristo Jesus. Eu quero que você sinta isso nessa manhã, porque você foi justificado, você recebeu a justiça de Cristo, amém? Mas pastor, isso é ensinar a pessoa a viver no pecado. É o que muitas vezes as pessoas dizem isso. Essas facilidades fazem com que as pessoas elas continuem no pecado. Isso, pastor, é dar licença para que a pessoa possa pecar. Nada disso, irmãos. Não é não. Porque se essa pessoa se acha justa, ela vai saber que o pecado é coisa horrorosa. Ela vai saber que a cada dia ela tem que detestar mesmo o pecado.
E isso você precisa entender com o seu relacionamento com o próprio Deus. Não porque a doutrina da igreja, ela imprime isso em você, não. É você que tem que sentir nojo mesmo do pecado. É você que tem que achar repugnante mesmo essa coisa que te ataca. É você que tem que entender isso. O que adianta um pai, ele chegar e dar normas aos seus filhos? Quando ele casa, ele vai tomar a sua própria decisão, sim ou não? Todos vão tomar a sua própria decisão. Aí você chega, a ideia é o seguinte: o que é que adiantou normas, regras? Meu irmão, se o Espírito Santo não fizer dentro do coração da pessoa, regras e normas são quebradas constantemente. Pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Tem pais que já morreram, que se estivessem vivos, estavam escandalizados com seus filhos, sim ou não? Tem história. Eu vou colocar político, mas não é só político. Mas é N pessoas que você conhece, o pai, o que ele fez, que ele construiu numa cidade. Aí quando você vai olhar a história dos filhos, destruíram tudo, não é verdade? Então, mas quando essa obra ela é interior, quando a mudança ela é interior, irmãos, pode vir nova geração, pode vir a geração X, Y, Z, a geração atual que é a Netflix, a geração Netflix, chamada de Netflix, pode vir o que for. Você pode olhar hoje a juventude e dizer assim: a juventude está perdida, mas ela está se perdendo em si mesma, porque elas estão buscando em coisas, para que possa trazer marcas para a sua vida. Mas Paulo ele dizia: eu trago no meu corpo, não a marca de uma tatuagem, não a marca de uma pessoa, mas eu trago a marca de Cristo. Cristo é que traz as marcas para nós. Por isso que isso não é facilidade, isso não é ensinar, levar as pessoas a pecar, mas é você refletir e saber que o seguinte, que Ele morreu por mim e por você, para dar a você uma vida abundante. E que você saiba que por mais que você tenha errado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não autorizamos ninguém a pecar. Não estamos trazendo um ensino religioso fácil. E tem mais, isso não é ensino meu. Porque muitas das vezes a gente prega determinadas coisas, pode ser um ensino meu. Mas isso é um evangelho. Você foi justificado pela graça. Você não deixa de ser justo por causa da sua performance. Não deixa. Eu não deixo. Você pode perder e você pode sofrer consequências do seu erro. Tudo que você planta, você colhe. Mas você nunca deixará de ser justo, porque isso é um dom de Deus. Então hoje pela manhã, não importa o que tenha acontecido, o que aconteça, quanto mais você rejeitar a condenação, quanto mais você rejeitar essa coisa de boas obras, quanto mais você rejeitar olhar para si mesmo, quanto mais você rejeitar merecer de Deus, quanto mais você rejeitar isso, mais bênção de Deus você vai receber. Rejeite essas coisas. Rejeite em relação à sua família, em relação aos seus filhos, em relação à empresa que você trabalha, em relação ao mundo. Rejeite essas coisas de merecimento e você vai ver quanto mais abençoado você será. Eu tenho que subir nessa casa e eu entender isso, que é graça, é dom gratuito de Deus. E quanto mais eu rejeitar essa coisa de eu não merecia ser traído, eu não merecia que passasse a perna, eu não merecia que tivessem feito isso, quanto mais eu viver dessa forma, eu vou viver amargo. Mas quando eu entendo que é graça de Deus, eu sou livre. Irmão, a doutrina da justificação é isso, é nos tornar livres, amém? Seja livre em Cristo Jesus.
E aí você vai ver, aconteça o que acontecer com teu filho, você é livre em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos, é dessa vida de Deus que nós precisamos. Fica firme, mesmo quando tudo der errado. Fique firme, mesmo quando as coisas não andarem conforme você quer. Fique firme. Mesmo quando você sabe que você não foi um bom pai, não foi um bom marido, não foi uma boa esposa, mesmo quando você tem a convicção que você não foi um bom filho, mesmo quando você tem a certeza que nunca foi um bom crente, mesmo assim, você sabe e declara: eu sou justo, eu sou aceito, mas eu sou aceito por causa da justiça de Cristo, é um dom. Quanto mais você viver dessa forma, mais você vai vencer o pecado. Não deixe que o pecado entristeça você. Você sabe por que muitos crentes, eu quero encerrar dizendo isso a você, vivem uma vida de derrota? Você sabe por que muitos crentes, eles vivem uma vida de segunda categoria? É porque eles acreditam na mentira de que Deus está zangado com eles. Deus não está zangado conosco, irmãos, amém? Por isso que o diabo, ele quer que você pense nisso. Você está vivendo uma vida de derrota. Deus está chateado com você. Não, Deus te ama. Toda a ira de Deus, irmãos, por causa do pecado, caiu sobre Jesus na cruz. Amém? Quantos creem? Toda a ira de Deus caiu sobre Jesus. Toda a ira. E se toda a ira caiu sobre Jesus, não tem como Deus estar irado comigo e com você. Você é um filho amado de Deus. Então, seja livre. Amém? Lembre-se, as suas crenças determinam o seu comportamento. Suas crenças, o que você crê, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma, diga nenhuma. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus? Amém? Diga: eu estou em Cristo Jesus. Fique em pé no nome de Jesus.